Oi, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo, eu vou contar para vocês um resumo, né, uma revisão bastante breve do conteúdo de psicologia social, que é a socialização, né? Então, a gente falou sobre alguns outros temas no início, mas vocês vão ver que para avaliação, o conteúdo que vai ser cobrado é o conteúdo de referente à socialização. Então, ah, vocês têm que lembrar sempre que o processo de socialização ele vai envolver algumas etapas, né? Assim, alguns elementos. Eu vou falar sobre cada um deles. Além dessa videoaula, eu estou disponibilizando também para vocês um folder contendo as principais informações sobre cada um desses conteúdos, tá bom? Então vocês baixem lá, não só assistam a videoaula, como também façam o download desse folder aí, desse resumo, que vai ajudar vocês na hora de fazer a avaliação, tá certo? Então vamos lá. Os 4 elementos presentes em todo o processo de socialização são agentes, o processo de aprendizagem, um alvo e um resultado. Então vamos imaginar, né? O agente é aquele que serve como fonte daquilo que está sendo aprendido. O alvo é a pessoa que, né, vai receber aquilo que está sendo aprendido através de um processo de aprendizagem. O resultado, ou seja, esse aprendizado, é os resultados da socialização. Bom, quem são os principais agentes de socialização das crianças e jovens, né, e adolescentes? A gente viu que os principais agentes de socialização são família, escola e pares. Bom, vamos falar sobre um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? A família, ela tem um papel muito importante enquanto agente de socialização, porque a família geralmente é o primeiro grupo social a qual um ser humano pertence, né? Uma criança pertence. Então, é na família que aquela criança vai viver relações de apego que vão ser importantes para ela ir se constituindo enquanto um ser humano mesmo. Lembra que a gente discutiu quanto que a interação com o outro é importante para que eu, inclusive, sobreviva, né? Porque sem a interação humana a gente não conseguiria nem sobreviver. Então, a família é esse primeiro contato. Então, ela tem um papel muito importante. É Muitas vezes é na família que as crianças, através da socialização, adquirem as habilidades de linguagem. É na família que as crianças aprendem os primeiros valores, né? Internalizam, conhecem as regras sociais daquele grupo familiar. Então, ela é o primeiro o primeiro grupo que a criança participa. E isso tem impactos profundos na sua socialização, na orientação para o trabalho, nos papéis de gênero. Então, a família tem um impacto grande na socialização das crianças. Algumas características da família estão associadas, né, a essa socialização. Então, a qualidade da interação entre pais e filhos, né, entre cuidadores e crianças, a gente conversou em aula, né, que é um fator muito importante para a socialização dessas crianças, especialmente na primeira infância. Então, a qualidade do tempo, né, que se passa junto com os filhos. A gente viu também que pais muito permissivos ou muito punitivistas, também isso também vai ter impacto na socialização dessas crianças, na forma como elas vão aprender a se relacionar com as outras pessoas. A gente viu também que lares violentos, agressivos ou conflituosos também vão ter impacto na socialização dessa criança. Que mais? Trabalho dos pais, né? O trabalho dos pais também é uma influência ali na socialização da criança.
tanto, tanto nos impactos que isso tem no tempo que se passa junto com a criança, e quanto também naquilo que os pais vão valorizar, né? Nos comportamentos da criança que os pais vão valorizar ou não, dependendo da profissão que eles têm. Bom, acho que são essas características que a gente discutiu em aula. Tem muitas outras, vocês podem pensar em outras, tá certo? Essas são algumas. Na escola, que é o segundo principal agente de socialização das crianças, elas aprendem uma série de outras aquisições através do processo de socialização. Então, na escola é onde as crianças vão vivenciar, por exemplo, a primeira avaliação formal do seu desempenho, as provas, né? E isso tem um impacto profundo na socialização delas, né? Enquanto elas se sentem competentes, enquanto elas se interessam por algumas disciplinas ou outras, né? Na escola também, ela vai aprendendo outras maneiras de se relacionar, diferente daquelas aprendidas na família. Então, muitas vezes tendo o professor como modelo, né? Como um agente ali mais direto desse aprendizado. É na escola também que as crianças entram em contato com outras regras sociais, porque se antes na família ela internalizou, aprendeu algumas regras e valores daquela família, é na escola que ela vai se deparar com uma diversidade de outras regras e valores, né? E isso também contribui para a aquisição de novas competências, de novas habilidades, de um novo aprendizado, certo? E por último, o último agente de socialização que a gente viu são os pares. Os pares são os colegas, os amigos, e representam também um agente de socialização importante, porque como a gente discutiu, é a primeira vez, né, que a criança vai viver ali com os pares uma relação homogênea, né, uma relação de igualdade de poder, né, que não tem diferença hierárquica, porque na família tem uma posição hierárquica muito grande, né? Os pais, os cuidadores e os filhos. Na escola, os professores, os diretores e os alunos. E é com os amigos que a gente vive uma relação entre iguais. E aí eu preciso, então, eu vou adquirindo competências, habilidades de negociação, de escolha, de, né, poder dizer não ou, né, poder dizer sim. E essas são também, então, por isso que os pares vão tendo um papel importante na socialização das crianças e jovens. Bom, então tá, a gente viu que família, escola e pares são esses agentes de socialização, né? Mas como o processo de socialização ocorre? Então, na família, na escola ou com os amigos, de que jeito que esse processo de socialização ocorre? Bom, vou falar para vocês de 3 formas que ele pode acontecer. Ele pode acontecer através do condicionamento instrumental, da aprendizagem por observação ou da internalização. Então, eu posso aprender com a família, com a escola ou com os pares através dos reforços ou das punições que eu recebo nesses contextos. Então, se eu tenho, sei lá, determinados comportamentos que são valorizados, reforçados, eles tendem a se repetir. Por outro lado, comportamentos que são punidos, né, por esses agentes de socialização, eles tendem a diminuir. Mas a gente também discutiu algumas questões importantes sobre o condicionamento instrumental, inclusive de que a punição severa, né, a punição física, às vezes tem um efeito contrário, né, para as crianças e jovens. Então, a gente tem dados aí de pesquisas mostrando que a punição física aumenta comportamentos antissociais no futuro.
Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, reconhecer que o condicionamento instrumental é sim um processo pelo qual eu aprendo determinados comportamentos, o que é esperado, o que é valorizado, o que eu posso, o que eu não posso fazer, mas também estar atento que não é porque um comportamento é reforçado que necessariamente ele vai voltar a acontecer, e não é porque o comportamento é punido que ele não vai acontecer. Então a gente chegou inclusive a discutir os impactos, as consequências negativas também que, por exemplo, a punição pode ter para um comportamento. Um outro jeito pelo qual eu aprendo esses conteúdos da socialização é observando, é vendo o que acontece, né? Então eu observo os adultos, né? Eu observo lá na escola, eu observo meus pares, meus amigos, e a partir da observação eu vou aprendendo né, aqueles comportamentos, as regras sociais, eu vou aprendendo a conviver né, nesse meu grupo social que eu frequento, né, na nossa sociedade. Aqui né, no processo de aprendizagem por observação, é que eu trouxe para vocês o exemplo do experimento do João Bobo. Vocês lembram? Então, observando como um adulto interagia com o boneco, a criança passa a interagir da mesma forma. Então, quando a criança observava que o adulto era violento, batia, dava soco, a criança que tinha visto isso, né, só olhado, repete esse comportamento, e a criança que tinha visto o adulto brincando de uma maneira mais colaborativa, assertiva, também brincava assim. Então foi um experimento muito importante, repetido várias vezes, que mostra quanto que observar o que o outro faz, em especial observar o que o outro, que é importante para mim, faz, também é uma fonte, também é uma forma de aprender a como me comportar, quais as regras e os valores daquela determinada comunidade, daquela determinada sociedade. O que acontece? Nem sempre é uma relação tão simples assim observar e fazer. Então, tem algumas situações, algumas condições em que eu posso ter observado como faz uma coisa, mas quando eu vivo na prática, eu não tenho as habilidades suficientes para reproduzir aquilo que eu observei. Então, esse também é um detalhe aí que a gente fala sobre aprendizagem por observação. Por último, uma outra forma, né, um outro processo de aprendizagem é a internalização. Esse é um processo através do qual eu vou tornando como meu, eu vou construindo enquanto uma parte de mim aquilo que os adultos, os amigos, né, os professores à minha volta me contam, me falam. Os valores que são da minha família, os valores que são dos meus professores, né, das pessoas que são importantes para mim, esses valores vão sendo internalizados e se constituem então como uma parte de mim. É aquela voz, né, que a gente tem na nossa cabeça, que faz com que mesmo quando ninguém esteja vendo, eu né, siga determinados valores, né, um determinado jeito de agir, né, um determinado código que me fala o que é certo, o que é errado, o que eu devo ou não fazer. Então, isso a gente adquire através do processo de internalização. Uma dúvida que vocês tinham me posto, que eu acho que é bem importante falar, é que muitas vezes esses processos acontecem juntos, certo? Então, às vezes a gente vai ver alguns resultados da socialização, que eles são resultados decorrentes desses três processos. Os três processos estavam envolvidos. Eu aprendi tanto vendo, quanto pelas consequências que eu tive, né, diante daquela situação, e também isso vai fazendo com que eu internalize também determinados aprendizados.
Bom, os resultados. O que a gente aprende, né? Que aprendizados são esses resultantes do processo de socialização? A gente falou os papéis de gênero, as competências linguísticas e cognitivas, então a linguagem, né? E também a forma como eu organizo as experiências, né? Os esquemas que eu tenho que me ajudam a entender o mundo. O desenvolvimento moral, né? As noções sobre o que é certo, o que é errado. E a orientação profissional também. A minha escolha profissional também é um dos resultados do processo de socialização. Os alvos, ou seja, quem sofre o processo de socialização? Todo mundo, em todas as etapas da vida. Né? A gente sabe que a socialização tem resultados muito ricos na infância, mas adultos, idosos também constantemente estão vivenciando processos de socialização. A gente viu algumas características da socialização para os adultos é que é na fase adulta da vida que a gente vai ter ali uma socialização voltada para a aquisição de papéis. Então, que quando a gente é criança, geralmente a gente nem é socializado, né, para isso. Mas aí os adultos vão experimentando esses desafios de assumir papéis como pais, avós, maridos, de determinada profissão. Então, tem algumas características diferentes, mas é importante vocês entenderem que a socialização ocorre ao longo de toda a vida. Então, pessoal, acho que é isso. Os principais agentes, quem serve como fonte dos aprendizados, o processo de aprendizagem, que é como eu aprendo, e os resultados, que é o aprendizado em si, né? O que resultou desse processo de interação com o outro. Acho que é isso. Continuo à disposição para dúvidas. Vocês vão ter acessado a atividade, né, a avaliação. Então, vocês podem me mandar dúvidas mais pontuais, tá certo? Leiam também o resumo em PDF que eu preparei para vocês e podem me solicitar sempre que quiserem, tá bom, pessoal? Então, um abraço, até mais.